Boa noite, querido ouvinte. É muito bom estar aqui com vocês novamente, falando sobre o Livro dos Espíritos, né? Um estudo tão essencial para quem segue a doutrina espírita. Então, hoje estamos com o capítulo 9, parte terceira, da Lei de Igualdade, que tem 7 itens, né? Igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Então, ele primeiro fala que, perante Deus, todos nós somos iguais. Na realidade, eu penso assim, hoje, quem já está mais aprofundado na doutrina espírita, pensa nisso com naturalidade, né? Não faria essa pergunta. Porque já sabe que todos são iguais e que a vivência de encarnar e reencarnar tem a ver com isso, com a gente experimentar diversas vivências. Então, não tem um ser humano que vale mais que outro para Deus. Inclusive, né? Hoje nós podemos estar e amanhã não. Não. Exatamente, nós estamos, né? Nós não somos ricos, nós não somos poderosos. Nós estamos ricos, nós estamos poderosos, né? Ou no nosso caso, né? Professora, estamos ricos de amor, de trabalho, né? Então, né? Então esse conceito de ser rico e poderoso é passageiro. Então, seria um estar, não um ser, né? Então, todos tendem para o mesmo fim. Todos nós, qual é a meta final? Um materialista diria, todos vamos morrer, né? Tudo bem, mas todos vamos renascer, morrer de novo, nascer de novo, porque o nosso futuro é a perfeição, né? Para todos, mesmo os menos humanos que a gente possa vivenciar. Hoje eu estava com os alunos conversando, né? Eles falaram de uma atitude de uma pessoa muito ruim. Aí eu falei assim, existem pessoas que ainda estão se tornando seres humanos. Aí eles, vou anotar isso, Pro, essa frase. Mas é verdade, né? Porque um ser humano minimamente decente, né? As atitudes que a gente espera, a gente sabe que é o ser justo, que na época de ajuste falava em ser justificado, né? Mas que a gente vai lidar com todo tipo de pessoa que eu não vou falar nem todo tipo, porque eu acho que aqui no planeta não tem todos os tipos ainda, mas com vários graus de perfeição, mas que todos no futuro seremos perfeitos, né? Ou próximos do perfeito. Então, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez sua lei para todos. Então, tem gente que acha que está fora da lei, né? Tem pessoas que a vaidade, o orgulho, né, coloca fora da lei, né? Então, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza e quando tem uma catástrofe, morre pobre, morre rico. Claro que, normalmente, as condições de vida e de acesso a determinados serviços do pobre torna ele mais vulnerável, né? Mas na hora que Deus quer levar, não tem esse negócio, né? De pobre, rico, né? Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Por isso que as pessoas falam, todo mundo, quando morrer, vai apodrecer do mesmo jeito, né? E é verdade, né? O corpo da gente, de todos nós, essa veste, é descartável, né? E essa situação material que estamos né? Muito passageira, né? Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Eu lembrei muito daqueles governantes que falavam do poder que Deus concedeu a eles, né? Né? Tinha muito disso que o governante era divino, porque foi Deus que botou ele no trono, né? Então, como se ele tivesse uma superioridade natural e que todo mundo tivesse que dizer amém a todas as atrocidades que esses governantes faziam. Alguns políticos ainda tentam resgatar isso hoje em dia, é uma temeridade, né? Porque eu penso que quando a gente assume um determinado lugar, a gente tem que ser exemplo, né? Então, quem é agente de trânsito é quem tem mais que oferecer exemplo na lei de trânsito, quem é político é quem mais deveria defender o interesse do povo, mas nem sempre os papéis que nós assumimos, né? Nós cumprimos do jeito ideal. Tá? Então ele fala que Deus nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos olhos de Deus, são iguais. Todos, tá? Até os que a gente
têm uma certa resistência por serem mais cruéis, né? Por não estarem tão humanizados nas suas ações. São filhos de Deus, agora vão demorar um pouquinho mais, ou talvez até a gente fique estacionado e eles ultrapassem a gente, né? A gente também não pode achar que chega na frente, né? Então, por que então Deus não deu a todos os homens as mesmas aptidões? É a pergunta que ele faz. Só que aí, o que a espiritualidade responde? As aptidões são desenvolvidas a partir das suas experiências. Todos os espíritos foram feitos como simples e ignorantes, né? Então, com as encarnações é que a gente vai se esforçando, aprendendo, seguindo determinados caminhos que fazem com que nós sejamos mais aptos ou menos aptos a determinados, digamos assim, determinados dons, né? Então, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. Além do que eu falei, da experiência das escolhas, tem espíritos que já têm mais experiência, tem mais tempo de criação. Então, convivendo com você, ele vai ter aptidões maiores, né? Então, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o quê? O livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros. Então, às vezes tem espírito que está 50 mil anos atrasado e você, que é um espírito mais jovem, né, está passando na frente do que aquele que já está há muito tempo aí batendo cabeça e repetindo os erros, né? Então ele fala assim, necessária é a variedade de aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então todos são úteis na obra da criação, né? Tem espíritos, inclusive espíritos inferiores, que são utilizados pela espiritualidade superior para provocar certos fenômenos na natureza, por exemplo, porque eles mexem melhor com o fluido, né, universal. Então, são úteis, tem que existir eles aqui, nesse planeta, na conformação que ele tem, na forma que foi planejada, né? Então, tudo que existe no planeta é previsível por Deus, né? Todas as vivências, né? Quando a gente tem, inclusive, espíritos pouco evoluídos que são instrumentos que a gente fala de castigo não é ideal, né? Mas é instrumento de provas pra gente, que se não existissem aqui, a gente não vivenciaria essas provas que são necessárias, né? Então, o que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes de nosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então ele fala assim, na verdade a humanidade, a fraternidade é universal, não é terráquea, né? É universal. Então muitos espíritos vêm de outros planetas e encarnam aqui para nos ensinar como proceder, nos dar exemplo de bondade, exemplo de vontade de trabalhar na seara de Deus, né? Então, ele fala assim, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim. Já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um envoltório mais embotado ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, o espírito está bem mais evoluído em várias aquisições. Ele vai encarnar num corpo mais grosseiro, que vai limitar um pouco algumas aquisições, embora a gente possa ter umas grandes aptidões, né? Coisas extraordinárias. Mas muitos espíritos pedem para que essas aptidões não floresçam durante a encarnação, não apareçam durante a encarnação, porque para a missão que eles têm, eles precisam passar por essas limitações também, né? Então, é o que ele fala, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, ou seja, Deus não cria alguém apto para isso, o outro apto para aquilo, ele cria todos iguais, né? Então, deriva do grau de aperfeiçoamento a que tenha chegado o espírito encarnado. Deus, portanto, não criou faculdade desigual. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem
pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, a gente não pode achar que a gente não precisa dos outros, né? Então, Deus faz com que a gente precise, para que a gente possa viver e conviver em fraternidade e em sociedade, né? Então, eu trouxe um trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel Chico Xavier, que ele fala assim: na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Então, o que ele está falando é quem nós somos e o que devemos e o que precisamos fazer vai ajudar a moldar o nosso corpo e as aptidões que nossos corpos vão permitir durante esse processo da genética aí que a gente já sabe. Então, nisso não vai qualquer exaltação ou determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Eis, porém, que a justiça fiel por misericórdia nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. É desta maneira que comumente renascemos na terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e de ser. Eu acho interessante isso, porque ele traz que, inclusive, o nosso planejamento genético tem relação com essas nossas escolhas do passado e com nossas necessidades do futuro, para que a gente também não fale, isso aqui é porque eu nasci assim, com isso aqui. Não justifique nossos atos, nossas atitudes, porque pensando que o determinismo genético é que fez isso com a gente e a culpa não é nossa. Não gosto nem do termo culpa, mas que a gente não tem responsabilidade sobre nossas ações. E a gente tem, né? Então a gente sabe que todas as limitações que passamos pode ser por uma dívida, mas ou às vezes por um resgate, às vezes por uma necessidade. O espírito precisa desenvolver algumas aptidões e vem com algumas limitações. Não necessariamente dívida, porque às vezes a gente, quando vê a pessoa em sofrimento, com limitação, a gente pensa, deve ter feito alguma coisa. Não, né? Às vezes o espírito veio, pediu essa limitação para se depurar, para viver em mais sacrifício, né? Então a gente não pode julgar, a gente sempre tem que ter, quando necessário, a piedade e sempre estimular que cada um faça cada vez mais, cresça pelas próprias pernas, né? Ajudar não é assumir a responsabilidade do outro e não deixar ele crescer, né? Então, em Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, a gente tem Jesus falando, cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Então, o que ele está falando quando ele diz isso? Que o Criador está em nós. Deus nos criou para nos identificarmos com Ele, mas nós mesmos nos afastamos. Então ele fala, mas só a luz e o bem são eternos. E um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Quando ele fala que Deus resplandeça, não é que Deus apareça, que Deus surja, é que ele brilhe lá, porque ele já existe dentro de nós, né? Nós temos que permitir que ele resplandeça. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porque o nosso futuro, o nosso destino é a perfeição, né? E um outro livro, Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto com Hamed,
ele traz por termos plena consciência da imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos, regidos como todos estamos pela lei das vidas sucessivas, compreendemos que cada ser está num determinado estágio evolutivo e, portanto, fazendo tudo o que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora com o melhor de si mesmo, né? Então, a gente está se esforçando sempre para mostrar a nossa melhor versão. Muitas vezes, quando a gente está chateado com alguém, quando a gente está julgando com alguém, a gente acha que a pessoa é só ruim, só má, só cruel, mas ela também está nesse esforço da melhor versão dela e ela, às vezes, não consegue enxergar que está errando. Por mais que fale, ela acha que é o outro, que é perseguição, né? Então, é o que é possível para ela ser naquele momento. Então, na realidade, afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de crescimento espiritual. É a mesma coisa que, eu sei que é difícil na prática, mas é a mesma coisa que uma criança, um adolescente do 3º ano colegial chegasse para uma criança da educação infantil e quisesse cobrar que ele soubesse, tivesse o mesmo conteúdo e conhecimento, né? Quando a gente exige que o outro haja como a gente acha que é o certo, a gente está desrespeitando esse caminho dele, querendo acelerar algo que muitas vezes não é possível, né? Então, cada um vai ter seu ritmo. Então, relativo às desigualdades sociais, Kardec perguntou, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os espíritos responderam, não. É obra do homem, não de Deus. Né? Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí ele fala, só são eternas as leis de Deus. Né? Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Cada um quer defender o seu. Né? Eu acho que desigualdade só teria como acabar no mundo quando existisse fraternidade universal. Não existe ainda. Tá? Então, restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social, a gente bem vê, né? Quantos espíritos estão, as pessoas extremamente simples, a gente vê que são espíritos mais evoluídos. Fica muito evidente, muito claro. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem anátema, ai deles. Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Isso aí todo espírita sabe, né? Tanto que o espírita pega tanto mania de falar, eu devo ter feito muito isso aqui em outra encarnação, porque eu tô sofrendo isso, né? A gente leva às vezes até o pé da letra, né? Ai, eu não consegui emprego, eu devo ter explorado muita gente, né? E aí vai, porque já cria essa consciência de que quem faz é o que falam, né? Aqui se faz, aqui se paga, aqui pode não ser o agora, mas aqui a gente volta para pagar, né? Então, no livro A Força da Bondade de André Luiz, a gente tem um trecho que fala, para nossa leviandade, o sofrimento tem sido a cela onde temos que quitar os arroubos de nosso voluntarismo capenga. Se aprendermos, no entanto, a respeitar a vontade de Deus, que pede que tudo façamos para que nossos semelhantes não sofram, que nos esforcemos para que as lágrimas sejam secadas, que ajudamos no limite das forças físicas e morais, entenderemos que a vida é mais bela do que o lucro que se consegue, do que o soluço dos nossos lábios sobre o couro dos que soluçam, e do que os prazeres fugidios da vida conquistados ao preço da miséria de muitos. Quantas pessoas, né? Quantos milhões são desviados, né? À custa da miséria de várias pessoas que dependeriam daqueles recursos. A vida é a esteira luminosa que podemos deixar atrás de nós, pelos passos de bondade que estivemos. Olha que lindo! A vida é a esteira luminosa que podemos deixar atrás de nós, pelos passos de bondade. Quantos passos de bondade nós damos, onde tivermos, vai ficando essa esteira luminosa. Nenhuma vantagem do mundo nos considerar a alegria da consciência tranquila, se essa não for obtida pelo bem que se realize.
seremos atingidos pelos nossos atos inflexivelmente. A retidão no bem pode nos causar algum sofrimento. Agora, no entanto, é uma dor com fundamento. É tão difícil quando a retidão no bem nos causa sofrimento e julgamento, né? Aí a gente às vezes se importa, mas eu acho que tem um texto no Evangelho que fala da calúnia, da maledicência. Eu penso, porque quando a gente fala em calúnia, maledicência, a gente pensa logo em alguém inventando uma coisa bem, bem grave. Mas nesses momentos em que a gente faz o bem e o outro devolve, né, falando isso ou aquilo, um comentáriozinho, que às vezes não é nem nada tão grande, mas que decepciona, eu acho que aquele texto serve para nos prevenir de que a gente não tem direito de se chatear com isso. A gente tem que ir produzindo e fazendo bem. E precisamos nos lembrar, eu acho que tinha que ter vários lembretes, né, na nossa porta, pra gente, na convivência do dia a dia, poder estar exercitando isso. Porque na hora, como a gente age muito por impulso, a gente esquece. Quando vê, já passou, já foi. Então, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meio de adquirir bens do que o outro? Aí o Espírito responde sim e não. Da velhacaria do roubo que dizeis. O que ele está dizendo? Não existe desigualdade de riqueza simplesmente porque um é mais apto do que o outro. Tem gente que é corrupto e ladrão e fica rico com isso. Isso é aptidão? Só se for aptidão para o mal, né? Aí vem o Kardec e pergunta, mas a riqueza herdada, essa não é fruta de paixões más? Aí o Espírito fala, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Porque é verdade, a gente fala tanto assim, não, a riqueza herdada foi meu pai que trabalhou muito, foi seu pai. Não é que você vai dizer, eu não quero herança, né? Vou viver na pobreza porque não fui eu que construí, não é isso. Mas quantas famílias no túmulo já estão negociando a partilha ou brigando pela partilha? Muitas vezes essa riqueza de herança gera muito mais desgosto do que você garantir realmente que a família fique bem provida, né? Porque começa a briga. E quem quer ver os filhos brigando por dinheiro? Virando inimigos, botando na justiça? Ninguém quer, né? Então, aos que mais tarde herdam a riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este fato? Digamos que a origem da riqueza dos pais seja desonesta. Quem herdou é responsável por isso? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Então, é o que ele fala. Se a origem da riqueza foi uma expoliação que deixou alguém na pobreza e um filho herda, qual é o dever desse filho? Devolver, né? Então, quantas vezes a gente vê história de honestidade assim, de uma pessoa que acha uma sacola na rua de dinheiro e procura o dono, né? Tem pessoas que realmente buscam, né, o senso de justiça. Sem quebra de legalidade, podemos dispor de nossos bens de modo mais ou menos equitativo. Seremos responsáveis, depois da morte, pelo destino que lhe houvermos dado? Aí a espiritualidade responde, toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre, entendei o bem. Eu morri, deixei o dinheiro, que se virem, que se briguem aí, né? Se você pode evitar que o dinheiro que você vai deixar vá provocar conflitos, né? Vai provocar alguma tragédia, vai ser feito com mau uso. E você pode
direcionar isso de melhor forma, ou você não pode dizer, eu já vou morrer mesmo, deixa aí, né? A gente precisa se responsabilizar pelo que a gente produz, né? Aí ele fala assim, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São cultores de sistemas esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeitas pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. O que ele está dizendo aqui? Que não é um sistema econômico ou político que vai conseguir fazer com que vivamos em igualdade. Igualdade que ele traz não é você ter o mesmo número de dinheiro na conta que o outro. É você ter igualdade de direito, de condições de vida. Vai ter sempre uma diferençazinha entre um e outro. Mas quando é que a gente vai conseguir isso? Não é com o sistema político. Não é com o sistema econômico. É com o quê? Com a evolução do ser humano. Porque ele mesmo não vai tolerar a humanidade desigual. E ele vai buscar alternativas para que a igualdade seja promovida, né? Então ele fala assim, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar se entendesse convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Tem coisa pior do que você trabalhar com o que você não gosta? Se sentir na obrigação de estar todo dia naquele lugar, contando os dias, né? Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba, porque quer tudo em excesso, quer tudo mais para si mesmo. Se diz que tem mais necessidade do que realmente tem, né? Eu preciso, né? O tempo todo. Será possível que todos se entendam? Aí ele fala, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Há pessoas que por culpa sua caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes a tendências perniciosas. Então ele está falando que muitas vezes o que tem de pernicioso na sociedade é porque a própria sociedade não provê a educação. A gente fala tanto disso, da necessidade de educação, porque dentro da educação, se eu desenvolvo bem minha compreensão, eu compreendo melhor os valores. Eu posso desenvolver melhor valores. Mas se você vive em condições subhumanas, falam o quê? Que a escravidão corrompe o homem. Não é verdade? Por que corrompe? Porque se sua vida não tem valor, como é que você vai encontrar valor em outras coisas? Ou na vida do outro? É muito fácil. Um assassinato, né? Ou tomar as coisas do outro, né? Roubar. Por quê? Porque não vê valor em nada. Tá? Então, você cresce num local que as pessoas não têm valor nenhum para a sociedade, seriam descartáveis, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas que superam e tudo, mas a gente sempre vê aqui que ele traz um equilíbrio entre a autorresponsabilização e a responsabilidade da sociedade diante desse sujeito, né? Então, ele pergunta por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e os outros a miséria. Quando a gente compreende a reencarnação, a gente nem pensa mais assim. Porque hoje você tem riqueza e poder, amanhã você está na miséria, depender do bom uso ou mau uso que você fez, né? Então ele fala, por que que uns têm riqueza e poder nessa vida e outros miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nela, entretanto, sucumbem com frequência. O poder é muito mais perigoso do que a miséria, para sucumbir o espírito, né? Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da miséria ou da riqueza? São tanto uma quanto o outro. A miséria provoca as queixas contra a providência. A providência. É mais fácil a pessoa se revoltar quando vive na miséria. E a riqueza incita todos os excessos. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem, mas é justamente o que nem sempre faz.
torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Nunca tá bom. Eu tenho lucro, mas meu lucro tem que ser sempre maior. Eu tenho que sempre buscar alternativas para lucrar mais. Aí o que é que tem feito algumas empresas? Onde é que ele desconta essas alternativas para aumentar o lucro? É economizando energia? Não. É desvalorizando a mão de obra, é contratando cada vez mais o trabalhador mais barato, é demitindo 1.000 pessoas juntas, né? Por quê? Porque meu lucro diminuiu e não pode diminuir, né? Eu tenho que aumentar o lucro, a produtividade, porque eu tenho que ganhar cada vez mais, né? Então, a alta posição do homem neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que entrar um rico nos reinos dos céus, né? E a gente vê que isso é realidade. Começa a achar que é invencível, que é especial, que tem que ser sempre tratado de uma forma especial. E aí a gente vê esses gêniozinhos por aí, inclusive no trânsito com seus carrões, né? Então, na Revista Espírita de março de 1862, o Barão de Koch se manifestou. E aí ele fala: Deus criou todos os espíritos iguais, simples, inocentes, sem vícios e sem virtudes, mas com o livre-arbítrio de regular suas ações conforme um instinto que se chama consciência e que lhes dá o poder de distinguir o bem do mal. Cada espírito está destinado a atingir a mais alta perfeição depois de Deus e do Cristo. Para atingi-la, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências, iniciar em todas as verdades, depurar-se pela prática de todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não se podem obter em uma única vida, todos devem percorrer várias existências a fim de adquirirem os diversos graus de saber. A vida humana é a escola da perfeição espiritual em uma série de provas. Por isso é que o espírito deve conhecer todas as posições sociais e em cada uma delas aplicar-se em cumprir a vontade divina. Então, como ele trouxe no texto do Livro dos Espíritos, na pobreza aceitar os desígnios do Pai e não se revoltar, e na riqueza fazer bom uso dela, né? O poder e a riqueza, como a pobreza e a humildade, são provas. Dores, idiotismo, demência são punições pelo mal cometido em vida anterior. Do mesmo modo que pelo livre-arbítrio, o indivíduo pode realizar as provas a que está submetido, também pode falir. No primeiro caso, a recompensa não se fará esperar, consiste numa progressão na perfeição espiritual. No segundo caso, recebe punição, isto é, deve reparar em nova vida o tempo perdido na vida precedente, da qual não soube tirar vantagem para si mesmo. Então, a gente vai repetir a lição, né? Aí ele vai para a igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Antes de ler aqui, de ver os comentários, eu já vou afirmar que eu gosto de trazer tudo que eu penso. Se a gente vai experimentar ser homem e ser mulher, é porque a gente precisa das duas experiências. O espírito não tem sexo, tá? Mas aí a gente pode trazer para a vida carnal também. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, ele pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem? É resultado das instituições sociais do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, a mulher é considerada inferior em sociedades em que se pensa na força física, né? Então, ela é muito pouco evoluída moralmente, né? Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, a mulher, os trabalhos leves. Na realidade, na sociedade da época, a gente tinha mais isso do que hoje, porque até os trabalhos rudes, hoje em dia, tem mais mecanização, então a gente não tem mais essa rudeza, né?
A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Era machista aquela sociedade ainda, né? A força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Deus apropriou ao organismo de cada ser a funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, dele ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada delicadeza das funções maternais e a fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Na época a gente não tinha a variedade de profissões, né, de cargos, de atividades que hoje a gente tem. Se associava muito o trabalho à força física, né, nas indústrias. Hoje a gente tem mais, porque a mulher era professora, era enfermeira, né? Hoje a gente tem uma variedade maior, né, de atividades que ela pode desempenhar. As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. E no nosso lar, a mãe de Lísias fala para André Luiz isso, que a mulher, o papel de mãe é de uma santidade gigantesca. E que, inclusive, em nosso lar, quando as mulheres recebem as crianças em casa para cuidar, a hora, o bônus horas é dobrado. Pelo valor que tem esse cuidado, né? Então, assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. O sexo, além disso, só existe na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, é o que eu falei. Espírito não tem sexo, tá? E igualdade perante o túmulo. Ele fala assim: do onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, né? Aquelas estátuas, aqueles túmulos grandes. Aí ele fala que é o último ato de orgulho. Aí pergunta, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que o próprio defunto? Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos, para dizer, olha o que eu fiz, né? Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Reprovar, então, de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. Ele quer permanecer superior. Então, ele no túmulo também quer que o túmulo seja superior, né? O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo, assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Aí no Renovando Atitudes, o Francisco com o Hamed fala, né? Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e o acontecimento exterior. São influenciados pelas velhas crenças e se dizem prejudicados pelas forças dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos de seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro.
Defendem seus gestos e atitudes infelizes dizendo, meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam desta forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que ao renascermos atraímos esse lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando e ou maltratando alguém. Então, não podemos justificar as relações sociais como sempre o outro que é o problema. Nós viemos nessa convivência familiar para nos trabalhar. Foi necessário. Então, a gente não pode justificar, né, esse contexto em que crescemos para realizar qualquer atitude, qualquer ato. Tá certo? Gente, boa noite. Obrigada por nos receber. Nosso tempo já foi encerrado. E daqui a uma semana estaremos juntos novamente. Tchau, tchau.